única linguagem do carneiro é cabeçada, não é? Tudo que ele vê, ele dá uma cabeçada. Há pessoas que vivem assim, a única linguagem que têm é cabeçada. A espiritualidade tem dois caminhos, não é? Ou tem duas fases, vamos dizer assim, são duas fases. Uma fase preparatória, que é a arte de viver, e depois a parte mais filosófica, vamos chamar assim, que é o Vedanta, concretamente. Não é? O Vedanta, apesar de não ser uma filosofia, é a parte mais filosófica. Não é? E disse-vos também na aula passada que uma vida de yoga fica incompleta sem o estudo de Vedanta, e o estudo de Vedanta é incapaz de dar fruto sem uma vida de yoga. Então, o caminho é progressivo, é sequencial, não é, posso fazer um e não faço outro, posso escapar a isto? Não, o caminho é um, não há como querer ser músico e não ter bases musicais, não é? Então, alguma base nós temos que ter, não é? E a base da espiritualidade é a arte de viver, a arte de fazer escolhas. E eu disse-vos sobre isso, que havia certos parâmetros que são obrigatórios na nossa vida, não só para o estudo Vedanta, que obviamente transforma a vida da pessoa, mas para a vida da pessoa ser uma vida significativa e a pessoa não andar aí às cabeçadas, feito um carneiro, não é? A única linguagem do carneiro é cabeçada. Não é? Tudo que ele vê, ele dá uma cabeçada. Há pessoas que vivem assim. Não é? A única linguagem que têm é cabeçada. Não é? E para evitar todo o transtorno, que já é tanto nas nossas vidas, não é? Os mestres da nossa tradição, eles, como eu vos disse na aula passada, eles frisam a vida de valores, não é? A vida do yoga. Não é? E na Bhagavad Gita, não é? Que é um dos cursos que todo o aluno de Vedanta deve fazer, qualquer aluno de yoga deve fazer esse curso, deve estudar esse texto, não é ler os versos, é estudar. Os versos precisam de ser abertos por alguém que saiba o conteúdo que tem que ser apresentado dentro do contexto de cada verso. Então, dentro dessa grande obra, que é Bhagavad Gita, não é, que alguns de vocês já conhecem, e os outros eventualmente irão conhecer, lá no 8º capítulo, algures, no 18º capítulo, no final, tem um verso que é muito significativo e que transformou a minha forma de ver o mundo, transformou a minha forma de interagir com o mundo. Não é? Quando eu estava na Índia e o Swami Dayananda abriu esse verso, não é? Realmente ele abriu a minha forma de ver a vida e a nossa postura na vida, como é que nós devemos agir, não é? Mediante as várias situações. Não é? E o verso vai assim: Yataf pravritir bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manavaha. Eu vou traduzir cada palavra, tá? E então, Yataf pravritir bhutanam. Bhutanam pravrtihi. De onde vêm? Pravrtihi é o nascimento. De onde vêm? O surgimento. Bhutanam, de todos os seres vivos. Yataha, dele, desse algo, de onde nascem todos os seres vivos. Ou seja, de onde nasce a vida. Quando falamos de seres vivos, falamos da vida. Não é um ser vivo, não é? Não falo da formiguinha, não falo do elefante, não falo da águia. Falo da vida em si. Uma vida expressa-se em inúmeros, incontáveis seres vivos, e é isso que nós conhecemos desta nossa Terra, deste nosso universo. Não é? Então, tudo que é vivo, e obviamente tudo que é inanimado, que é o suporte da vida. Os minerais, não é? A água, os elementos que são inanimados, que constituem o nosso universo, não é? São o suporte da vida. A vida expressa-se com esse suporte. Sem isso, a vida não se expressa. Não é? Então, tudo isso que é vivo, chama-se isso Chetana, que é vivo, e Achetana, que não é vivo, não é? Yataha Ishwarat, vem desse que é chamado Ishvara, o Criador de todas as leis. Não é? E agora pergunta a pessoa, mas há um Criador para as leis? Não é? As leis têm um Criador? Não é?
Isto é uma questão filosófica muito profunda, não é? Porquê? Porque a lei é algo inerte em si. Por exemplo, a lei da gravidade, não é? Massa é igual à velocidade, a aceleração gravítica é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, não é? Essa é a lei da gravidade. Não é? Essa lei é fixa, vejam, e é inerte. Não é que a lei seja uma entidade viva, que tenha escolha. Não, para o professor Paulo não há gravidade, mas para os alunos há. Não há escolha, a lei opera sempre. Apesar de operar, é inerte. A lei é um pedaço de conhecimento cristalizado, não é? Está ali um pedaço de conhecimento, alguém cristalizou aquilo e é inerte. Ela em si não tem vida, não é? Mas é infalível. Ou seja, existe uma força que torna a aplicabilidade da lei sempre constante. Ou seja, aqui onde for, dadas as condições necessárias para a lei se manifestar, a lei vai operar de forma infalível e é incontornável. Ou seja, não dá para transgredir essa lei. Não dá. Ela é fixa. É assim, a lei da gravidade, não é? Mediante aquelas condições ela opera. Foi o homem que criou essa lei? Não foi. Mas ela teve que ser criada. Então, ela teve que ser criada, porque do nada não pode simplesmente ter existido. Certo? Então temos que pressupor um princípio inteligente, porque a lei é conhecimento. E o conhecimento só pode existir num ser inteligente e consciente. Estão a ver? E como existe a lei da gravidade, existem as leis da acústica, as leis da termodinâmica, enfim, uma data de leis, não é? Este universo não é mais do que a manifestação de todas essas leis que se interconectam e que tornam isto como é. Leis fisiológicas, leis biológicas, leis meteorológicas, não é? São incontáveis. Algumas nós descobrimos já, não é? Os seres humanos. Outras provavelmente estão por descobrir, se calhar outras não serão descobertas, não é? Não sabemos. Não é? O que sabemos é a pontinha do iceberg, não é? Mas, pelo que sabemos, não é? Por este produto que é o universo, este efeito, esta coisa que está aqui visível para todos nós podemos inferir. Podemos inferir uma capacidade criativa. Não é? E como é que nós inferimos a capacidade criativa? É lógico isto, não é? Pela obra. A obra da pessoa indica, ou da entidade, não é? Como é a capacidade criativa. Certo? Se cada um de nós agora decidir compor, como Camões, não é? Poesia decassilábica, não é? Ninguém vai conseguir, não é? Ou seja, a capacidade criativa é muito inferior ao de Camões. Ou é diferente, pronto, não interessa. Mas pela obra nós inferimos a capacidade, não é? É por isso que os músicos recebem o Grammy, não é? Porque está ali. Podemos inferir, não é? A genialidade ou a criatividade daquele músico, não é? O cantor. Então ele é premiado pela sua capacidade, pelo seu esforço, não é? E este universo é a manifestação, não é? Constante, momento a momento, de todas essas leis que operam em nós, obviamente, não é? Se eu digerir a comida, é porque existem leis aqui, né, químicas, etc., que fazem com que a comida seja digerida, assimilada, transformada em energia, etc. Certo? Então, de onde vêm todas essas leis, através das quais nós podemos inferir uma capacidade criativa? De onde vem esse lugar é a fonte de toda a criação, seja lá o que isso for. Agora, na aula de hoje, não vamos analisar a realidade dessa origem de tudo. A aula de hoje é para estabelecer a origem. Existe uma origem. Porque nada surge sem a sua causa. Nada surge sem a sua causa. Ou seja, do zero, o zero não pode vir, não é? É logicamente impossível que do nada venha alguma coisa. Não é? E o que está aqui é alguma coisa. É alguma coisa significativa. Não é? Há aqui mais questões, não é? Então, mas como as coisas são todas diferentes,
será que existem criadores diferentes, não é? Porque quando se faz uma casa, a casa tem tijolos, tem janelas, tem o chão, e foram pessoas diferentes que fizeram. Foi um senhor que fez o chão, foi um senhor que fez os tijolos, não é? Será que existem vários criadores, como numa casa, não é? Então, não há forma de nós chegarmos a esse Criador último, a essa origem última de tudo, a não ser através da revelação do Vedanta, porque não está acessível à lógica. Pela lógica, nós vamos chegar a muitos criadores.